Quando se fala em petróleo no Brasil, quase todo mundo imagina a mesma cena: enormes plataformas perdidas no oceano, navios gigantes operando em águas profundas e o pré-sal, considerado uma das maiores riquezas do país. Mas existe uma pergunta que quase ninguém faz: como o Brasil conseguiu chegar até esse ponto? Antes das plataformas, antes das descobertas em alto mar e muito antes do pré-sal se tornar conhecido no mundo inteiro, existia uma história completamente diferente acontecendo em terra firme. Uma história marcada por fracassos, persistência e descobertas que mudariam para sempre o destino energético do país. E o mais curioso é que essa história, apesar de pouco lembrada, continua viva até hoje. Porque enquanto muita gente acredita que o petróleo terrestre ficou no passado, novos investimentos, novas tecnologias e novas empresas estão escrevendo um capítulo que poucos brasileiros conhecem. Hoje você vai descobrir como tudo começou. Neste vídeo vamos percorrer mais de um século da história do petróleo onshore no Brasil. Você vai conhecer as primeiras tentativas de exploração, entender como nasceu a Petrobras, descobrir por que o Nordeste foi tão importante para a produção nacional e entender por que os campos terrestres estão vivendo uma nova fase. No final, você provavelmente vai perceber que a história do petróleo brasileiro começou muito antes do mar entrar em cena. Nossa história começa no final do século XIX. Naquela época, o Brasil era um país essencialmente agrícola. A eletricidade ainda era limitada, os automóveis praticamente não existiam e o petróleo ainda estava longe de fazer parte da economia nacional. Enquanto países como os Estados Unidos já desenvolviam sua indústria petrolífera, por aqui quase ninguém acreditava que existissem reservas importantes no subsolo. Foi então que surgiu um personagem pouco conhecido pela maioria dos brasileiros. Seu nome era Eugênio Ferreira de Camargo. Fazendeiro do município de Bofete, no interior de São Paulo, ele decidiu perfurar um poço em sua propriedade. O objetivo, no entanto, não era encontrar petróleo. Ele procurava água. Com os equipamentos disponíveis na época, a perfuração avançou até aproximadamente 488 metros de profundidade. O resultado não foi aquele que ele esperava. Em vez de um grande aquífero ou de uma riqueza inesperada, encontrou água sulfurosa e pequenos vestígios de óleo. Para muitos, aquela perfuração parecia apenas mais uma tentativa frustrada. Mas a história costuma ser escrita de uma forma curiosa. Grandes transformações nem sempre começam com grandes descobertas. Às vezes começam apenas com uma pergunta: e se existir petróleo aqui? Foi exatamente essa dúvida que permaneceu durante as décadas seguintes. Pesquisadores continuaram estudando formações geológicas. Novas áreas passaram a ser analisadas. O conhecimento sobre o subsolo brasileiro começou a crescer lentamente. Ainda não existia uma indústria do petróleo. Mas já existia algo muito importante: a convicção de que valia a pena continuar procurando. E essa persistência mudaria completamente a história do Brasil. Porque quase 50 anos depois aconteceria a descoberta que ninguém mais conseguiria ignorar. Era o início de 1939. Depois de muitos anos de pesquisas, geólogos e técnicos concentravam seus esforços na região do Recôncavo Baiano. As características geológicas daquela área despertavam atenção havia bastante tempo. Mesmo assim, ainda existia muito ceticismo. Muitos especialistas acreditavam que o Brasil simplesmente não possuía reservas comerciais de petróleo. Então chegou o dia 21 de janeiro de 1939. No bairro do Lobato, em Salvador, um poço identificado como DNPM-163 confirmou aquilo que mudaria completamente a visão sobre o potencial energético brasileiro. Pela primeira vez, ficou comprovado que o petróleo encontrado no país possuía viabilidade comercial. A descoberta não transformou o Brasil em uma potência petrolífera da noite para o dia. Mas produziu algo talvez ainda mais importante: confiança. Pela primeira vez, havia evidências concretas de que investir em exploração nacional fazia sentido. A notícia rapidamente ganhou repercussão. Novas equipes foram mobilizadas. Mais levantamentos geológicos começaram. A Bahia passou a ocupar posição estratégica dentro da exploração petrolífera brasileira. Aquilo que durante décadas parecia apenas uma hipótese finalmente havia se tornado realidade. Mas Lobato era apenas o começo. A verdadeira transformação aconteceria pouco tempo depois, quando um novo campo mostraria que o Brasil não possuía apenas petróleo. Possuía condições de construir uma indústria inteira em torno dele. E foi exatamente isso que aconteceu em Candeias. A descoberta de Lobato provou que o Brasil tinha petróleo.
Mas ainda existia uma pergunta muito mais importante. Será que existia petróleo suficiente para sustentar uma indústria? A resposta veio apenas 2 anos depois. Em 1941, novas perfurações realizadas na bacia do Recôncavo Baiano levaram à descoberta do campo de Candeias. À primeira vista, era apenas mais um campo de petróleo. Na prática, representava algo muito maior. Candeias foi o primeiro campo brasileiro capaz de produzir petróleo em escala comercial. Foi ali que o país começou a aprender, na prática, como explorar seus próprios recursos naturais. Novas sondas chegaram à região. Mais poços foram perfurados. Estradas precisaram ser abertas. Tubulações começaram a cruzar áreas que até pouco tempo eram ocupadas apenas por fazendas e pequenas comunidades. Pela primeira vez, o petróleo deixava de ser uma descoberta isolada e passava a fazer parte da economia brasileira. Ao redor dos campos começaram a surgir oficinas, alojamentos, bases operacionais e toda uma infraestrutura necessária para manter as operações funcionando. Cada novo poço representava muito mais do que produção. Representava conhecimento. Os engenheiros aprendiam a perfurar em diferentes formações geológicas. Os operadores desenvolviam experiência em equipamentos cada vez mais modernos. Geólogos acumulavam informações que seriam fundamentais para futuras descobertas. Sem perceber, o Brasil começava a formar sua própria geração de especialistas em petróleo. E quanto maior ficava essa indústria, maior também era uma preocupação. O país ainda dependia fortemente da importação de combustíveis. Produzir petróleo em território nacional já não era apenas uma questão econômica. Passava a ser uma questão estratégica. Foi nesse cenário que surgiu um dos movimentos mais importantes da história da energia brasileira. A campanha "O Petróleo é Nosso". Milhares de brasileiros defendiam que as riquezas do subsolo deveriam permanecer sob controle nacional. O debate cresceu. Mobilizou políticos, estudantes, trabalhadores e grande parte da sociedade. Até que, em 1953, aconteceu um dos acontecimentos mais marcantes dessa trajetória. O presidente Getúlio Vargas sancionou a Lei nº 2004. Nascia oficialmente a Petrobras. A nova empresa recebeu a missão de liderar praticamente toda a cadeia de exploração e produção de petróleo no país. Durante muitos anos, essa missão teve um endereço muito claro: os campos terrestres. Enquanto o restante do mundo avançava para novas fronteiras exploratórias, era nas bacias terrestres da Bahia, Sergipe e Alagoas que a Petrobras consolidava sua experiência. Foi ali que milhares de profissionais aprenderam a perfurar poços, operar equipamentos, produzir petróleo e desenvolver tecnologias adaptadas às condições brasileiras. Muito antes das plataformas gigantes que hoje dominam o litoral, foi o onshore que construiu a base técnica da indústria nacional. Mas a história ainda reservava uma nova surpresa. Uma descoberta que mudaria o mapa da produção brasileira e transformaria outro estado nordestino em protagonista. No final da década de 1970, a exploração terrestre avançava para novas áreas. Entre elas estava a Bacia Potiguar. Localizada principalmente no Rio Grande do Norte, essa região apresentava características geológicas extremamente promissoras. As campanhas exploratórias se intensificaram. Novos poços começaram a confirmar aquilo que os estudos indicavam. A região escondia um enorme potencial petrolífero. Em pouco tempo surgiram importantes descobertas, entre elas o campo de Mossoró. Logo depois veio aquele que se tornaria um dos maiores símbolos do petróleo terrestre brasileiro: o campo de Canto do Amaro. Durante muitos anos, ele foi reconhecido como o maior campo produtor onshore do Brasil. Sua produção ajudou a colocar o Rio Grande do Norte no topo da exploração terrestre nacional. Mas o impacto dessa descoberta foi muito além dos números. Cidades inteiras passaram por profundas transformações. Novas empresas chegaram. Hotéis foram construídos. Comércio, transporte, manutenção industrial e serviços especializados cresceram rapidamente. Famílias que antes dependiam exclusivamente da agricultura passaram a encontrar oportunidades ligadas ao petróleo. Cursos técnicos começaram a formar mão de obra especializada. Universidades ampliaram pesquisas voltadas para geologia, engenharia e produção de petróleo. O desenvolvimento econômico caminhava lado a lado com a expansão da indústria. Naquele momento, tudo indicava que o futuro do petróleo brasileiro continuaria sendo escrito em terra firme. Os campos terrestres produziam. A Petrobras expandia suas operações. Novas tecnologias eram incorporadas às atividades.
Parecia apenas o início de uma longa fase de crescimento. Mas enquanto isso acontecia no Nordeste, equipes de exploração faziam descobertas que mudariam completamente o rumo da indústria brasileira. Desta vez, longe da terra firme. No fundo do oceano. E ninguém imaginava que aquelas descobertas fariam o país voltar seus olhos quase exclusivamente para o mar. Durante quase 4 décadas, o petróleo em terra sustentou praticamente toda a produção brasileira. Foi nos campos terrestres que a Petrobras acumulou experiência, desenvolveu profissionais e construiu a base da indústria nacional. Mas a história da energia raramente permanece parada. Enquanto o Nordeste concentrava a maior parte da produção, equipes de exploração começavam a investigar uma nova fronteira: o oceano. Na década de 1970, as descobertas na Bacia de Campos revelaram um potencial que poucos imaginavam existir. Pela primeira vez, o Brasil encontrava grandes volumes de petróleo em águas profundas. Era um desafio completamente diferente. Não bastava perfurar o solo. Agora era preciso construir plataformas capazes de operar em alto mar, enfrentar ondas, correntes marítimas e perfurar o subsolo abaixo de centenas, depois milhares, de metros de água. O risco aumentava. O investimento também. Mas a recompensa compensava cada esforço. Ao longo dos anos seguintes, novas descobertas consolidaram o Brasil como uma referência mundial em tecnologia de exploração offshore. Então, em 2007, aconteceu um dos momentos mais marcantes da história do petróleo brasileiro: a descoberta do pré-sal. Reservatórios localizados sob uma espessa camada de sal, em águas ultraprofundas, revelaram um potencial capaz de colocar o Brasil entre os maiores produtores de petróleo do planeta. Era impossível ignorar aquela oportunidade. Os investimentos migraram rapidamente para o litoral. Novas plataformas começaram a ser construídas. Navios sonda passaram a operar continuamente. Engenheiros, pesquisadores e recursos financeiros concentraram-se em uma única direção: o mar. Enquanto isso, os campos terrestres envelheciam. Produzir petróleo em áreas maduras tornou-se cada vez mais desafiador. Com o passar dos anos, a pressão natural dos reservatórios diminuía. A produção caía. Os custos de manutenção aumentavam. Muitos poços já haviam produzido durante décadas. A impressão era inevitável. O petróleo em terra estava chegando ao fim. Especialistas falavam em esgotamento. Algumas cidades temiam perder sua principal atividade econômica. Para muita gente, parecia apenas uma questão de tempo até que os últimos equipamentos fossem desligados. Mas essa não seria a última página dessa história. Na verdade, um novo capítulo estava prestes a começar. E ele surgiria justamente onde poucos enxergavam oportunidades. A partir do final da década de 2010, a Petrobras iniciou uma das maiores mudanças estratégicas de sua história. A empresa decidiu concentrar seus investimentos nas operações em águas profundas e ultraprofundas, especialmente no pré-sal. Para isso, iniciou a venda de diversos campos terrestres considerados maduros. À primeira vista, muitos imaginaram que aquilo representava o encerramento definitivo da exploração onshore. Mas aconteceu exatamente o contrário. Empresas independentes passaram a assumir essas operações. Companhias como a PetroRecôncavo, a Brava Energia e a Orid Energia enxergaram um potencial que ainda existia naqueles reservatórios. A lógica era diferente. Enquanto uma grande empresa precisa administrar projetos gigantescos, produtores independentes conseguem operar campos menores com estruturas mais enxutas e custos reduzidos. Isso tornou economicamente viável continuar produzindo petróleo em áreas que antes pareciam próximas do abandono. Mas não foi apenas a gestão que mudou. A tecnologia também evoluiu. Hoje, muitos desses campos utilizam métodos avançados de recuperação. Em vez de depender apenas da pressão natural do reservatório, técnicas como injeção de água, vapor e outros métodos de recuperação ajudam a deslocar parte do petróleo que permanece preso nas rochas. São processos complexos, desenvolvidos para aumentar o fator de recuperação dos reservatórios. Na prática, isso significa produzir mais petróleo utilizando estruturas que já existiam. É como dar uma segunda vida a campos que muitos acreditavam estar esgotados. Os impactos vão muito além da produção. Municípios que dependem da atividade petrolífera continuam gerando empregos. Empresas locais permanecem prestando serviços. Royalties seguem contribuindo para a economia regional. Além disso, a infraestrutura construída ao longo de décadas continua sendo aproveitada. Estradas,
oleodutos, estações de tratamento, bases operacionais. Tudo isso faz parte de uma estrutura que ainda possui enorme valor. Talvez esse seja o aspecto mais interessante da história do petróleo onshore no Brasil. Ele nunca deixou de evoluir. Mudaram as empresas. Mudaram as tecnologias. Mudaram as estratégias. Mas a atividade continua presente em diversas regiões do país. E tudo indica que continuará desempenhando um papel importante por muitos anos. Quando pensamos na indústria do petróleo brasileira, é natural que as imagens das grandes plataformas offshore venham primeiro à mente. Elas realmente representam uma das maiores conquistas da engenharia nacional. Mas essa conquista não surgiu do nada. Ela começou muito antes. Começou em terra firme. Foi um fazendeiro curioso que realizou uma das primeiras perfurações conhecidas no país. Foi em Lobato que o Brasil comprovou a existência de petróleo comercial. Foi em Candeias que nasceu a produção em larga escala. Foi nos campos terrestres do Nordeste que milhares de profissionais aprenderam a explorar, produzir e desenvolver tecnologias para uma indústria que ainda estava dando seus primeiros passos. Depois vieram a Bacia de Campos, o pré-sal, as plataformas gigantes, as águas ultraprofundas. Mas, mesmo diante de todas essas transformações, o petróleo em terra continuou fazendo parte da história. Hoje, ele vive uma nova fase. Mais tecnológica. Mais eficiente. Mais especializada. Uma fase que demonstra como inovação e experiência podem prolongar a vida útil de campos considerados maduros e manter viva uma atividade que ajudou a construir parte da economia brasileira. A história do petróleo onshore não terminou. Ela apenas entrou em um novo capítulo. E, conhecendo o passado, fica muito mais fácil entender para onde essa indústria pode caminhar no futuro. Se você gostou de conhecer essa trajetória, deixe o seu like e compartilhe este vídeo com quem também se interessa pela história da energia e da engenharia no Brasil. E, se este assunto despertou sua curiosidade, continue explorando o canal. Já existem outros vídeos mostrando como funciona uma sonda de perfuração, como o petróleo é produzido em terra, quais são as profissões da indústria e como as tecnologias modernas estão transformando o setor de óleo e gás. Escolha o próximo vídeo e continue essa jornada. Porque, quanto mais você conhece a história do petróleo, mais percebe que ela está presente em praticamente tudo ao nosso redor. Nos vemos no próximo vídeo.